Capítulo 3. Áreas a serem desenvolvidas no discipulado. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, minha mãe se ofereceu para ensinar corte e costura a mim e a minha melhor amiga, Anna Owen. Ela nos levou a uma loja de tecidos para escolhermos moldes e tecidos. Lembro-me de que escolhi um tecido de viscose listrado em rosa e branco, que tinha um brilho especial. Como era verão, escolhi um molde para vestido leve. Minha mãe pacientemente nos mostrou como usar os moldes, cortar as partes dos vestidos e então costurá-las. Apesar de não ter pensado naquele momento, para minha mãe havia grande alegria e amor em fazer aquilo. Aprendi muito sobre corte e costura, mesmo não me lembrando de ter tido coragem de vestir aquela roupa em público. Talvez o tenha feito uma vez. De certa forma, minha mãe estava sendo para nós aquela mulher descrita em Tito 2. Ela era uma mulher mais velha, ensinando as mais jovens a cuidar de sua família e a usar o dinheiro de forma consciente. Como resultado, ela me transmitiu um legado que hoje é parte de mim. Apesar de não ter muito tempo para costurar, ainda me alegro muito quando posso fazê-lo. Assim como minha mãe tinha o desejo de ensinar a mim e a minha amiga Ana, Deus tem me dado o desejo de ensinar muitas coisas às mulheres mais jovens. Ao invés de corte e costura, desejo ensiná-las a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Tito 2, 3-5. Para alcançar este objetivo, quando tenho um relacionamento de Tito 2 com uma mulher mais jovem, torno-me pessoalmente envolvida em sua vida. Ela é minha amiga, compartilho coisas pessoais com ela e ajudamos uma a outra a nos assemelharmos o máximo possível ao Senhor Jesus Cristo. Algumas vezes nos encontramos em horário fixo, uma vez por semana. Outras vezes falamos ao telefone ou nos encontramos para almoçar juntas. Podemos nos encontrar para conversar sobre um bom livro cristão que estamos lendo. Talvez deseje a companhia de uma mulher mais velha para orar junto com ela ou para ensiná-la a orar. Pode até ser que ela deseje que alguém a ensine a costurar, fazer compras no mercado ou limpar a casa. Dependendo das áreas em que ela seja fraca ou forte, eu a discipulo e a responsabilizo pelas 3 áreas em que Deus, no passado e ainda hoje, tem me amadurecido: doutrina, caráter e ministério. Discipulando em doutrina. Minha experiência tem me mostrado que a maioria das mulheres cristãs que discipulo possuem crenças doutrinárias muito sólidas. Quando ouvem a definição de uma doutrina bíblica em particular, elas prontamente concordam. Contudo, quando solicitadas a explicar a mesma doutrina com suas próprias palavras, sem antes terem ouvido a resposta, frequentemente não conseguem explicá-la, ou tampouco citar um versículo que respalde sua alegação. Portanto, com a assistência de nosso pastor, tenho escrito definições curtas e simples para cada uma das principais doutrinas bíblicas, com 2 ou 3 versículos de referência. Com frequência, tenho pedido às mulheres que discipulo para que escrevam suas próprias definições, com suas próprias palavras. Isto também inclui fazer definições verbais, encontrar os versículos na Escritura e simular a explicação a outra pessoa. Peço que falem em voz alta e às vezes até que pratiquem com alguém, para terem certeza de que estão falando com clareza. Tive uma professora de oratória na faculdade que nos fazia praticar em voz alta. Ela justificava que mesmo que ficássemos nervosas, seria muito mais provável que, fazendo assim, teríamos uma apresentação mais clara.
Naquela época, eu não sabia que a Bíblia ensina que o coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. Provérbios 16, 23. As mulheres precisam ser instruídas na sã doutrina, para que ensinem outras mulheres de modo bíblico e claro. Discipulando em caráter. Frequentemente, eu pergunto a uma mulher mais jovem: que pecados ou que falhas de caráter você acha que Deus quer que você trabalhe? E elas podem responder: orgulho, ira, medo, fofoca, egoísmo. Certa vez, perguntei a uma mulher quais eram os seus pecados. Ela não conseguiu citar nenhum, então perguntei o seguinte: se eu perguntasse ao seu marido o que ele gostaria que você mudasse, o que ele diria? E rapidamente ela me deu uma longa lista. Em outra ocasião, perguntei a uma mulher qual pecado em sua vida deveria ser trabalhado, e ela foi muito vaga em definir que pecado seria. Então li para ela as obras da carne, descritas em Gálatas 5, 19 a 21. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Não cheguei a passar da primeira palavra, prostituição, e ela logo me parou e pediu-me que a ajudasse. Frequentemente, a mulher mais idosa observa uma área na qual acredita que uma mulher mais jovem deva trabalhar. Se isso acontecer, ela deve abordar a mais jovem de modo amoroso, porém claro e direto, e mostrar-lhe suas observações. Uma vez apresentados aos pecados dos quais a mulher mais jovem deve retornar, a mulher mais madura precisa encontrar ou preparar uma lição bíblica para que a jovem faça, ou livros para que ela leia e que ambas possam discutir capítulo por capítulo. Neste ponto, a jovem necessita ser incentivada a deixar aquele pecado e a revestir-se de uma atitude justa. A mulher mais velha deve perguntar-lhe semanalmente como tem ido e mostrar-lhe como ela deveria ter agido quando seu pensamento ou reação verbal foi pecaminoso. Este é um bom momento para começar a apresentar-lhe uma lista específica de qualidades de caráter que a jovem deve desenvolver, de acordo com Tito 2, 4 e 5. Essas qualidades serão apresentadas detalhadamente nos capítulos 3 e 4. Discipulando em ministério. Toda mulher cristã deve servir ao Senhor em algum ministério. Paulo escreveu a Timóteo que as boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas, 1 Timóteo 2,10, devem ser o adorno das mulheres. Em geral, uma grande porção de seu ministério destina-se a seu marido e a sua família, por meio dos cuidados e da oração por eles. Faça-lhe as seguintes perguntas: que dons espirituais você acredita ter? Ou, se você puder fazer algo pelo Senhor, o que você gostaria de fazer? Pode ser que ela tenha uma ideia do que gostaria de realizar. Talvez ela deseje dar aulas na escola dominical, mas não saiba como fazer isso. Pode ser que ela queira preparar refeições para os enfermos ou oferecer hospedagem aos visitantes que vêm de outra cidade para visitar sua igreja. Talvez seu coração esteja inclinado a visitar os idosos em um asilo ou a cantar no coro da igreja. Independente do trabalho que ela venha desempenhar, é provável que estes desejos tenham sido colocados por Deus em seu coração, através de dons espirituais ou talentos naturais que Ele tenha lhe dado. Na verdade,
pode ser viável que ela comece a servir ao Senhor em um nível mais abaixo do que ela realmente deseja. Também é possível que Deus tenha concedido a ela desejos que se realizarão de um modo como ela nunca imaginou. Por exemplo, eu nunca me tornei uma missionária, mas tenho tido muitas oportunidades de ensinar, ajudar a suprir e orar por mulheres que são missionárias. Pode ser que eu nunca vá de fato para o campo missionário. Não obstante, o Senhor tem me usado indiretamente no campo para servi-lo em nome de outros. Assim como provavelmente não era vontade de Deus que eu fosse para a África, ou eu não estava preparada naquela época para isso, uma mulher mais jovem pode não estar preparada para dar aula na escola dominical para crianças de 5 anos, por não ter paciência com crianças pequenas ou por não ter um sólido conhecimento bíblico. Enquanto ela se reveste de paciência e de conhecimento doutrinário, ela pode ainda assim observar uma professora mais experiente ou trabalhar como auxiliar na classe. Certa vez, eu ajudei uma mulher mais jovem que desejava dar estudos bíblicos em nossa igreja. Com a permissão dos líderes, dei-lhe pequenos momentos de ensino, um segmento de 5 ou 10 minutos em minhas lições que ela iria preparar e eu revisaria juntamente com ela. Ensinei-lhe como organizar suas próprias lições e a ensiná-las de maneira clara e coerente. Ela lecionava e eu amorosamente fazia minhas críticas ao conteúdo e à maneira como ela o apresentava. Até que, por fim, ela passou a dar estudos inteiros e depois séries de estudos. Mesmo já tendo aquele dom dado por Deus, ela e as outras senhoras se beneficiaram do pequeno auxílio que dei a ela. Servir ao Senhor é a vontade de Deus para todo crente. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. É responsabilidade bíblica da mulher mais velha andar em boas obras, tais como ensinar e instruir as mais jovens, discipulando-as nessas 3 áreas: doutrina, caráter e ministério. Exemplos de discipulado. Senhora Hensley. A senhora Hensley é como o flautista de Hamelin. Ela faz reuniões noturnas quinzenais com senhoras mais jovens de sua igreja e comunidade. Nestas reuniões, ela usa um material de ensino bíblico sobre como criar filhos. Ela nunca para. Quando chega a última lição, começa outra vez. As mulheres podem começar a participar das reuniões em qualquer momento, e suas aulas vão de vento em popa. Ela é uma senhora preciosa e as mais novas a amam. Ela se dedica na preparação e no ensino de cada lição. E, de fato, ela permanece numa mesma lição quantas semanas forem necessárias, até que todas compreendam o conteúdo. E ainda mais importante, as senhoras mais novas estão crescendo em seu amor por Deus à medida que veem as Escrituras sendo explicadas de maneira tal que podem ser aplicadas em sua vida prática. Emily. Recentemente, Emily teve a oportunidade de discipular sua nora, ensinando-a como criar os filhos. Emily preparou suas lições com muito amor e fez reuniões com Melinda. Ela encorajava Melinda e ensinava-lhe o Evangelho. Certa vez, encontrei Melinda e perguntei-lhe se ela era convertida. Ela disse: "Não sou convertida ainda, mas Emily tem me ajudado a tornar-me crente no Senhor." E com o passar do tempo, ambas têm contemplado os frutos do discipulado piedoso e consistente na vida do pequeno Zachary, de 3 anos de idade. Mary Beth. Mary Beth é uma senhora solteira de 49 anos.
Ela nunca se casou e trabalha como analista de sistemas para uma grande firma. No trabalho, ela é rodeada de mulheres mais jovens e algumas delas a procuram para compartilhar seus problemas e receber conselhos cristãos. Sejam perguntas sobre a vida sentimental, como continuar ou não saindo com um determinado rapaz, ou problemas com um marido incrédulo. Mary Beth aprendeu a buscar nas Escrituras a resposta para cada um desses dilemas e a oferecer-lhes esperança. Ela tem tido a alegria de ver o Senhor operar na vida de muitas mulheres jovens. Mary Beth prefere estar num ministério com mulheres em seu local de trabalho, desde que o Senhor a use para sua glória ali naquele lugar. Sandy dá aulas na escola dominical para cerca de 20 mulheres. Ela as instrui e compartilha de sua vida com elas. Estas mulheres frequentemente a chamam para pedir auxílio com seus problemas. Sandy atualmente está fazendo um curso em aconselhamento bíblico a fim de preparar-se melhor para responder aos questionamentos de maneira prática e dar-lhes o correto direcionamento. É óbvio que Sandy ama muito ao Senhor e que é uma alegria estar perto dela. Agora que seus filhos são quase adultos, ela tem tido muito mais tempo para ir de encontro a outras mulheres e tem usado seu tempo com sabedoria. Conclusão: independente do que você esteja ensinando às mulheres mais jovens, seja corte e costura, conhecer as doutrinas bíblicas, buscar um caráter piedoso ou servir ao Senhor em algum ministério para com sua família, igreja ou amigos, Deus quer que as mulheres mais velhas instruam as mais novas. Eu acho bem útil ter algum tipo de método organizado. Independente das limitações ou êxitos da mulher mais jovem, eu tento ajudá-las nas 3 áreas mencionadas neste capítulo: doutrina, caráter e ministério. Obviamente que algumas mulheres precisam de mais ajuda em determinadas áreas do que outras. Meu alvo é ajudá-las a amadurecer ao ponto de elas poderem, com a graça de Deus, ajudar outras mulheres, de modo que agradem e honrem ao Senhor Jesus Cristo. Nos primeiros 3 capítulos, expliquei o amplo aspecto das áreas nas quais discipulo mulheres mais jovens. Estas são as áreas nas quais o Senhor tem me amadurecido desde o começo de minha caminhada cristã. As áreas de doutrina, caráter e ministério são as que abordo quando discipulo outras mulheres. Agora, quero passar à segunda parte deste livro. Como age uma mulher sábia e conselheira? Questões para estudo. Número 1. Um dos meus objetivos é que você se torne bastante familiarizada com a passagem de Tito 2, 3 a 5. Para isso, separe um tempo para copiar esta passagem no espaço abaixo. Número 2. Releia o que você escreveu na questão anterior e medite cuidadosamente sobre isso. O que Paulo está dizendo? Como você pode explicar isso a outra pessoa? Escreva novamente a passagem de Tito 2, 3 a 5, porém, desta vez, com suas próprias palavras. Número 3. De acordo com Tito 2, 3 a 5, como as mulheres idosas devem ser? Em outras palavras, como o apóstolo Paulo descreve o caráter da mulher idosa? Número 4. Com base em Tito 2, 3 a 5, liste o que a mulher mais velha deve ensinar e instruir as mulheres mais jovens. Número 5. Se uma mulher idosa estivesse discipulando você, o que você gostaria que ela fizesse? Número 6. Em Tito 2, 3 a 5, Paulo foi bem detalhista quando escreveu o papel da mulher idosa na vida da mulher mais jovem. No sentido geral, todos os crentes devem ministrar uns aos outros.
Encontre os seguintes versículos e escreva algumas das outras maneiras pelas quais as mulheres devem estar envolvidas nas vidas umas das outras. Letra A. Gálatas 6, 2. Letra B. Mateus 22, 39. C. 1 João 4, 7. D. 1 Pedro 4, 9. E. Hebreus 3, 13. F. 1 Tessalonicenses 5, 14 e 15. E G. Gálatas 6, 10.